Bom dia, amigo, amiga concurseira, você aí que está se preparando para o concurso público do INSS. Segunda-feira começando, faltando aí menos de uma semana para a prova, deve ter vários corações apreensivos. Normal isso aí, não esquenta a cabeça com isso não, faz parte do processo. Quando a gente se prepara adequadamente, quando a gente quer muito alguma coisa e vai chegando na iminência daquilo acontecer, é normal a gente ficar um pouco nervoso. Agora, uma coisa é fato, quem estudou sabe, quando chegar na hora de fazer a prova, vai fazer uma prova bem feita. Quem estudou mais tem uma tendência aí melhor do que quem estudou menos, isso aí é óbvio, né? Então, o que você tem que se cobrar no dia a dia é preparação, é estudo, porque a partir do momento que você se prepara adequadamente, quando chega na hora de você ter que executar aquilo para que você se preparou, você vai conseguir mandar bem. Tem que considerar também a peculiaridade do concurso. O concurso do INSS é um concurso que depende um pouco de sorte, até na hora de você fazer sua inscrição, se inscrever para alguma regional onde aconteceu de ter poucos inscritos aí, pô, isso aí seria uma sorte, né, da parte da pessoa aí. Agora, fora essa parte aí da inscrição, da sorte relacionada à inscrição, vamos pensar aí da sorte relacionada à execução da prova. Tem uma frase que diz que sorte é quando a oportunidade, a preparação encontra a oportunidade. Então, preparação encontrar a oportunidade. Se você estiver bem preparado, pode ter certeza que você vai ter muita sorte no dia da prova. Para ajudar aí na sua preparação, nessa segunda-feira eu quero pegar e comentar um pouco a respeito da organização da administração pública. Vamos lá. A administração pública é organizada em administração direta e administração indireta. Se cair na sua prova assim, a seguinte expressão, são entidades que compõem a administração direta. A resposta correta é União, Estados, Municípios e DF. Agora, se cair na sua prova, qual é a composição da administração pública direta federal, olha a diferença, federal, antes eu não tinha falado federal, tinha falado só administração pública. Se pedir administração pública direta federal, a resposta é União. Aí não vai ter estados, não vai ter municípios, não vai ter DF, porque quando eu penso em administração pública direta, sem a expressão federal classificando, eu tenho que considerar todos os entes. Agora, quando eu penso em administração pública direta federal, eu tenho que lembrar só do ente federal, que é a União. Então, administração pública direta federal composta pela União, beleza. E na administração pública indireta, a gente vai ter a fase fundações públicas, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. Aí nesse caso, tanto faz se a questão falar em administração pública indireta ou administração pública indireta federal. A composição vai dar no mesmo, fase, fundação pública, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. É pouco comum aparecer questão de prova cobrando características da administração direta. Geralmente é cobrado só a composição. Aí você lembrando lá que se for direta sem federal, União, Estado, Município, DF, e se for direta com federal, a gente vai ter só a União, já está de bom tamanho. Vamos então pegar e dar uma ênfase aí na administração pública indireta, essa que cai mais em prova. Então, em primeiro lugar, na administração pública indireta, nós temos pessoas jurídicas, fundação pública, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública, todas elas são pessoas jurídicas. Essas pessoas jurídicas, devido ao fato de terem personalidade jurídica, têm patrimônio e têm receita própria. Além de ter patrimônio e de ter receita própria, a finalidade dessas instituições é definida na lei que institui essas instituições. Então, cada instituição dessa, ela vai ter uma lei específica aí para regular a sua instituição, a sua criação, e essa lei vai dizer qual é a finalidade específica do ente que está sendo criado. Então, assim, uma regra comum a todos eles é que a finalidade deles é definida em lei específica. Essa definição da finalidade em lei específica é chamada de princípio da especialidade.
porque uma lei vai definir qual é a especialidade daquela instituição que está sendo criada. Beleza. Outra característica importante é que entre a administração direta e a indireta não existe relação de hierarquia e subordinação. O que existe entre elas é vinculação. Então, se você encontrar alguma questão de prova dizendo aí que uma autarquia é subordinada ao ministério que está na mesma área de atuação que ela, está errado. A autarquia, a empresa pública, a fundação pública e a sociedade de economia mista são vinculadas à administração direta. Não existe hierarquia e subordinação entre elas. E aí, muito importante também é lembrar como que se dá a instituição dos entes da administração pública indireta. Se o ente for uma pessoa jurídica de direito público, ele é criado por lei. E se o ente é uma pessoa jurídica de direito privado, ele tem a sua criação autorizada por lei. Nesse segundo caso, quando ele é pessoa jurídica de direito privado, a lei não cria o ente diretamente, não. A lei simplesmente autoriza a criação do ente, e para o ente ser criado é necessário aí fazer um registro desse ente em um cartório e uma junta comercial. Então vamos lá, organizando a coisa. Se a lei cria, pessoa jurídica de direito público. Se a lei autoriza a criação, pessoa jurídica de direito privado. A única coisa que determina a personalidade jurídica do ente da administração indireta é a forma de criação. Se você encontrar alguma questão querendo atribuir um outro motivo para a personalidade jurídica do ente, está errado. É a forma de criação. Lei criou direito público, lei autorizou a criação, direito privado. Quando a lei cria, a gente tem aí o surgimento das autarquias. A autarquia é sempre pessoa jurídica de direito público, porque ela é sempre criada por lei. E, eventualmente, uma fundação pública também pode ser criada dessa forma. Quando a fundação pública for criada por lei, obviamente, essa fundação pública é uma pessoa jurídica de direito público. Agora, quando a lei autoriza a criação, aí a gente vai ter a criação, ou melhor, a autorização para a criação das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Para essas duas instituições é sempre assim que acontece. Então, empresa pública e sociedade de economia mista é sempre pessoa jurídica de direito privado. Eventualmente, a lei pode autorizar a criação da fundação pública. Aí, nesse caso, a fundação pública vai ser uma pessoa jurídica de direito privado. Então, veja bem, a fundação pública aqui que é um pouquinho mais problemática. Se a lei criar ela é pessoa jurídica de direito público. Se a lei autorizar a criação, ela é pessoa jurídica de direito privado. Já no caso das outras instituições, não muda. A autarquia, sempre criada por lei, então sempre pessoa jurídica de direito público. E empresa pública e sociedade de economia mista, sempre autorizada a criação pela lei, então sempre pessoa jurídica de direito privado. Para a gente fechar essa mini aula aqui a respeito dos entes da administração direta e da indireta, é importante você lembrar o seguinte: o termo entidade política faz referência à administração direta. Então, quando aparece em prova o termo ente político, está falando ou da União, ou dos estados, ou dos municípios, ou do Distrito Federal. Agora, se for para fazer referência à administração indireta, aí o termo adequado é entidade administrativa. Então, cuidado para não confundir. Ente político, administração direta; ente administrativo, administração indireta. Amanhã eu estou de volta aí com mais uma dica de direito administrativo. Pessoal, aí deixa nos comentários quais são os temas aí que vocês entendem que tem mais necessidade de ser abordado, para a gente poder estar tentando encaixar essas necessidades de vocês aí nos próximos vídeos. Por enquanto ficamos por aqui, foco na missão, estuda pesado aí, porque essa aprovação depende de você. Até mais e bons estudos!